Pedro Diniz. Boa noite. Pedro Diniz, nascido em 15 de março de 1993, filmmaker, estudou na Escola Livre de Cinema. Em seu currículo tem a realização do primeiro Festival de Cinema em São Lourenço, aqui em Minas Gerais. Atua na empresa Grafts, voltada à literatura geek e toda a relação que pode ter com a produção de filme e webmovie. Correto? Boa noite, Pedro Diniz. Correto. Você é filho de um pastor e uma professora. É isso? Isso mesmo. Então, a primeira pergunta: como ou quando nasceu a sua paixão pelo cinema? Foi na infância, adolescência? Conta um pouquinho pra gente. A minha paixão pelo cinema começou desde quando eu era criança, né? Sempre assistindo muitos filmes e indo ao cinema. Desde muito novinho meu pai me levou para o cinema. Com 3 anos de idade ele me levou para assistir ao filme do Batman e eu assisti e foi legal. Então desde aí eu comecei a apaixonar e gostar do cinema conforme eu ia crescendo, conforme minha vida foi se desenvolvendo, o cinema também fez parte dela. Mas a paixão por cinema começou lá atrás, nos anos 90. Nos anos 90. Pedro, quais diretores e alguns filmes, pelo menos cita um ou dois, que te influenciaram, que te marcaram? Pode ter sido na infância e adolescência. Bom, sempre gostei muito do Tim Burton, que foi o primeiro diretor que eu gravei o nome, que eu comecei a pesquisar e me identificar com o estilo de filme. E aí eu gostei também, fui conhecendo outros diretores, gostei de Quentin Tarantino, gostei do Christopher Nolan, mais atualmente eu gosto do Zack Snyder. Eu me lembro de Steven Spielberg também, fez parte da minha infância, Howard Hughes, vários diretores, Chris Columbus, tem vários diretores que entram na minha cartela do diretor favorito. Mas eu acho que o que eu poderia considerar como meu diretor favorito é o Martin Scorsese. Perfeito. Pedro Diniz, do que trata um filmmaker? O que faz um filmmaker? Um filmmaker e cineasta é basicamente a mesma distinção. O filmmaker ele é mais atual, é um nome mais recente que acabou pegando, mas se nós formos estudar a história do cinema, nós vamos ver que lá no passado vários cineastas também foram chamados de filmmaker, mas esse termo acabou pegando mais desta geração para cá, justamente por causa da internet, e essa profissão ela aumentou muito. Várias pessoas precisam de filmmakers, não só para fazer filme, mas para fazer cursos, videoaulas e várias outras coisas. Então acabou pegando esse termo filmmaker. Mas o filmmaker nada mais é do que aquele que mexe com filmes, ou com a parte artística do cinema, e que ajuda na produção também de conteúdo audiovisual. Esse que é o filmmaker. Pedro, só para ter como exemplo, que marcou muito, As Bruxas de Blair mudou um conceito de lidar com a lente ou de fazer um filme. O que diferencia então um acadêmico de um produto feito por um youtuber ou uma pessoa que faz isso de forma amadorística? Você poderia citar para mim, primeiro, nas Bruxas de Blair mudou o conceito de lidar com a lente, de fazer um filme. Você viu isso como sendo uma coisa revolucionária? O que você entendeu aquele filme, uma nova maneira de fazer um filme ou lidar com o cinema? Bom, acredito que revolucionar não revolucionou, mas o filme da Bruxa de Blair, ele trouxe
uma nova perspectiva, né? Os filmes de baixo orçamento começaram a ganhar mais destaque. E eu acho que isso que a Bruxa de Blair diferenciou, porque filmes de baixos orçamentos não eram tão bons, se você pegar meados dos anos 90, anos 80, né? Mas conforme foi chegando os anos 2000 e novos cineastas independentes foram surgindo, o cinema mais em conta é possível. E o Bruxa de Blair ela traz muito isso por causa dos seus poucos efeitos visuais, câmera em primeira pessoa, uma câmera mais amadora, proposital para o filme, é claro. Mas o que eu acho mais bacana na Bruxa de Blair, que aconteceu comigo quando eu assisti, é realmente mostrar que você pode fazer um filme para mostrar para o mundo inteiro com um orçamento mais reduzido e um bom roteiro. Pedro, você é um produto da geração dos anos 90 e teve o privilégio de pegar um pouco a década de 80, né? Uma época muito criativa na música, no cinema. É realmente um privilégio. O que você destacaria no momento atual? Nós temos uma crise de roteiros, uma falta de boas ideias, ou realmente estamos num bom caminho com web movies e curta-metragens? Existe a criatividade da Vale? Ou existe ainda uma crise? Em algum lugar dos filmes existe uma crise? Sempre existe uma crise no mundo do cinema, mas eu acredito que esse caminho do web movies é um ótimo meio para estar espalhando os filmes, é um ótimo, vamos dizer assim, é um ótimo caminho, porque novas plataformas podem surgir, novos meios de exibirem os filmes podem aparecer, né? Isso baixa o custo também, o custo tanto para os cineastas, quanto o custo para quem vai exibir o filme, e também o custo para o espectador, o baixo custo da pipoca, o conforto de dentro de casa, né? É isso que diferencia. E o pessoal já se acomodou, né? Eu vejo que os filmes hoje de web movies, o pessoal não quer outra coisa. Dificilmente eles vão adequar ao cinema de rua, ao cinema de shopping. Quando voltar, eu acredito que os filmes grandes, blockbusters, ainda vão ocupar espaço nas salas de cinema. Mas o público tem optado muito pelos filmes de plataforma, né? De plataforma streaming. É o que o público tem optado. E tem caminho, tanto para o cinema de shopping, é um caminho mais difícil, mas tem um caminho também, hoje mais fácil, que é o caminho para a internet, né? Nós podemos construir um bom público, podemos construir uma boa base de pessoas que gostam de um conteúdo criado exclusivamente para a internet, que não deixa de ser um cinema, que não deixa de ser um entretenimento. Ok. Pedro, as pessoas encontram muita dificuldade assim, de como se planeja um filme de uma forma prática. Isso fica muito restrito ao meio acadêmico, já que você cursou, estudou a Escola Livre de Cinema, né? A pergunta, ela resume o seguinte, tá? Como se planeja um filme? Vamos primeiro falar o seguinte, resume para mim, se um roteiro chega para você, como é que esse roteiro chega às gravações e depois vai até as telas? Resume para mim esse caminho, tá? Porque até para as pessoas leigas ou que querem se iniciar na prática de fazer um filme, de fazer uma produção, eles encontram dificuldades de pesquisa, de assim, qual é o caminho que você recebe um roteiro e que momento ele chega às gravações. Como é que funciona mais ou menos isso? Você recebeu um roteiro, tá? E até onde vai o momento de gravar e que momento chega ao público que vai se interessar por aquele produto. Geralmente tem dois casos. Se você for ver no cinema hollywoodiano, ou cinema de mercado, cinemão,
Primeiro, um roteiro geralmente é encomendado por uma produtora que contrata um roteirista e o roteirista vai escrever, né, uma história, vai escrever ali um enredo para o filme. E após isso, o roteiro vai ser entregue para um produtor, que é a pessoa que vai ajudar a realização desse filme acontecer, seja através de produtos comerciais, seja através também do marketing, ou seja de uma outra maneira de produzir esse filme. E esse produtor ele lê esse roteiro é estudado, é visto as possibilidades cabíveis, é feita uma decupagem desse roteiro. Uma decupagem você vai pegar o roteiro e ver as partes que foram escritas técnicas, como por exemplo, se o dia está chovendo, se o dia é ensolarado, e anotar isso mais detalhadamente numa decupagem, se a cena possui um carro ou não. E o estilo de roupa também, de figurino também é feito nessa decupagem. Então, depois que o produtor aprova e a decupagem é feita, o diretor estuda o roteiro com o produtor mais o roteirista. No caso, o roteirista pode dirigir também a obra, também pode acontecer. Mas se for um outro diretor, eles estudam o caso, estudam o melhor local para acontecer as filmagens. A equipe é formada e o filme é gravado por uma equipe técnica, né? Um filme precisa de uma equipe técnica. E também, nessa decupagem do roteiro, tem que ser estudado se vai ter efeitos visuais, se vai ter muito efeito especial ou não, se o computador é capaz de fazer, ou se precisa de efeitos práticos, como maquiagem, cortes, outras coisas. Então, basicamente, esse é o caminho da produção, né, de um filme, e mais ligado à pré-produção ainda. Isso aí está mais ligado à pré-produção. E depois começa a produção, que são as filmagens, a edição, a gravação, a atuação dos atores. E aí é mais ou menos assim. Então o roteiro chega para alguém que encomendou, né, para o cliente, vamos colocar assim. E esse roteiro é analisado tanto pelo cliente quanto pelo escritor. Depois a equipe é montada, o material é gravado, produzido e entregue e vendido. Muito bem. Pedro Diniz, a área da tecnologia, você dos anos 90, pode trazer um excelente resultado para um filme que esteja mais amadorístico ou faltando alguns elementos, alguns recursos para torná-lo melhor. Então, como você vê a tecnologia auxiliando o filme? Conta para mim. Eu vejo como um grande aliado, um grande amigo do cinema, tecnologia, tanto as câmeras digitais, quanto os programas de computadores e dentre outros, equipamento de áudio, de gravação. Eu acredito que a tecnologia só tem a ajudar os filmes do cinema. Eu vejo como um grande amigo, um grande aliado aí, desde que os computadores surgiram. Foi um grande acerto para o cinema. Grandes possibilidades são feitas através do computador, ainda mais hoje em dia. Pedro Diniz, você defina-se como Bom, você estudou a Escola Livre de Cinema, eu queria que você falasse Pedro Diniz por Pedro Diniz. Que tipo de filmmaker, cineasta, como é que você se define como profissional? Como profissional, eu ajudo as pessoas a realizarem os projetos delas. Eu me vejo como um produtor, me vejo como um escritor também e um realizador de projetos, realizador de filmes. Claro que tudo isso inclui na parte de cineasta, mas eu me vejo, Pedro Diniz por Pedro Diniz é um produtor, é um escritor também, é um contador de histórias
é o que eu gosto de fazer. E é isso aí, Guto. Você... Que ótimo, Pedro Diniz. Pedro Diniz, foi um prazer ter você aqui. Você ter respondido as perguntas, tá? Por muitas coisas que a gente tem dificuldade numa simples pesquisa na própria internet de encontrar algum elemento simples ou algum caminho para você se tornar, desde fazer um pequeno filme caseiro, ou até seguir a profissão de filmmaker. Então, define de novo para mim o que faz um filmmaker e como você se utiliza das plataformas, dos programas que fazem edições de áudio, de vídeo, e inserem recortes, fotografias e a parte musical. Como é que você gerencia tudo isso? Primeiro, assim, queria que você falasse mais de novo sobre o papel do filmmaker e os recursos de um programa para você fazer uma edição de um filme, para você montar um filme, para você fazer uma produção pequena, caseira, ou uma produção mais acadêmica que você vai apresentar para o público. Precisa de um computador razoável, né? Precisa de espaço no HD, uma boa câmera digital, uma câmera que supre as necessidades, o resultado do diretor, do roteirista. E um bom programas profissionais, né? Tem vários programas de profissionais para edição de imagem que as pessoas podem procurar. E o caminho é esse. Aprender, ver videoaulas na internet, porque nada é fácil, né? Nada é fácil. Então tem que estudar, aprender, trabalhar um pouco. E nada melhor do que uma produção caseira para ajudar no desenvolvimento, para aprender. Tá. Mas precisa ter um computador bacana, um espaço bom para os arquivos de vídeo, uma organização e focar e editar. Como empresário, o Graft, como é que você coordena a sua vida empresarial e depois você vai me falar um pouco como escritor. Algumas ideias podem sair da vida da pessoa ou do universo interior. Pode me explicar um pouquinho, primeiro, sobre a sua empresa e depois, como escritor, como é que ela elabora e se realmente existem elementos interiores que você coloca, coisas que você pode ter vivido ou do seu universo dentro de uma escrita, dentro de um roteiro ou dentro de um livro. Como o escritor faz isso? Quais são os elementos que um escritor quais elementos que um escritor pode ter? Primeiro eu quero que você fale da sua empresa e depois você fala um pouquinho de como você funciona como escritor, como você escreve, tá? E se existem elementos da realidade ou se existe um universo interior que o escritor possa imprimir intencionalmente ou não, dentro de um livro, de um roteiro, enfim. Primeiro a empresa e depois você fala como papel de escritor, né? Para mim, a minha empresa ainda é uma empresa pequena, mas ela geralmente está envolvida com o cinema independente, com o pessoal do cinema independente. Depois que eu realizei vários trabalhos aí comerciais e também festival de cinema, atualmente o Grafite está ajudando num festival de cinema do Rio de Janeiro. Então ele sempre está envolvido com o cinema independente. Eu nunca deixei de estar, da minha empresa estar envolvida com esse ramo. Eu creio que o caminho é esse, ainda estamos começando, nós escrevemos roteiros, temos material para gravar, material para produzir, mas eu vejo um grande caminho também dentro do cinema independente, para a empresa Grafite. Qual que é a segunda pergunta? A segunda pergunta é sobre assim, o escritor, o universo dele. Você pega a realidade da vida, do mundo, ou você tem um universo interior que você pode projetar, intencionalmente ou não, para um roteiro, para um livro. Pode existir isso. Eu queria um pouco da sua opinião.
Pode sim, depende do que você for escrever. Depende da necessidade, depende o tema que você está escrevendo, se é um tema mais real, se é um tema mais fictício. Mas você pode colocar elementos vividos, acho que todo escritor tem que viver, tem que ter tido uma experiência de vida, tem que ter, sei lá, feito bastante coisa, conhecido bastante gente, convivido, interagido. Ele não precisa ser nem tanto social, mas eu acho que o escritor precisa ser observador e aplicar isso dentro da história, dentro do universo que ele está criando, tanto ficcional, fictício, quanto real. E tudo que acontece na nossa vida, ela pode ser escrita, ela pode ser modificada, ela pode ser criada de uma nova maneira no papel. Né? Bom, Pedro Diniz, eu quero te agradecer por essa entrevista, por ter respondido a essas perguntas. Então, muito sucesso para você, para o Graffiti, para o seu trabalho como escritor, como diretor, como ator, enfim, seus múltiplos dons, várias qualidades e muito sucesso e muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Obrigado a você, Diniz. De nada.